Nesse vídeo, vamos acompanhar a revelação da análise de DBO5 utilizando o kit da QualiKits, desde o preparo da amostra até a quantificação dos resultados. A amostra precisa estar em condições adequadas para a atividade biológica. Um dos pontos mais importantes é o pH. Ele deve estar entre 6,5 e 7,5. Fora dessa faixa, os micro-organismos podem ter sua atividade comprometida, o que leva a resultados incorretos. Outro ponto essencial é a homogeneidade da amostra. Se ela não estiver bem misturada, você pode analisar uma fração que não representa o todo, o que distorce o resultado. Além disso, partículas em suspensão e coloração intensa também podem interferir na leitura final. Agora vamos para a base do ensaio, que é a água de diluição. Essa etapa garante que os micro-organismos tenham oxigênio e nutrientes suficientes para atuar. Para preparar essa água, adicione 500 ml de água deionizada em um frasco opaco exclusivo. Em seguida, realize a aeração por 15 minutos para saturar a água com oxigênio. Depois, ainda com a aeração ligada, adicionamos 1 ml da solução D, que fornece nutrientes, e 0,1 ml de inóculo, que é a fonte de micro-organismos. Caso esteja utilizando o inóculo Biocult da Umwelt, a reativação é bem simples. Retire a cubeta do freezer, adicione 1 ml do tampão de reativação e agite até observar uma turvação. Isso indica que as bactérias foram ressuspendidas. Aguarde 5 minutos e em seguida retire 0,1 ml dessa suspensão e adicione na água de diluição ainda em aeração. Importante: o material não se dissolve completamente, isso é esperado. O Biocult pode ser utilizado em até uma semana após a reativação. A água permanece aerando por mais 1 hora e depois fica em repouso por mais 1 hora antes do uso. Aqui entram alguns cuidados críticos. A água deve ter condutividade menor que 3 microsiemens por centímetro, o oxigênio dissolvido deve estar acima de 6 mg por litro e todo o preparo deve ser feito evitando qualquer tipo de contaminação. O ideal é ter materiais exclusivos para essa etapa. Com a água pronta, passamos para a incubação da amostra. E aqui entra um conceito-chave, a escolha da faixa de leitura. O kit trabalha com 5 faixas, de 3 até 1000 mg por litro. A escolha correta da faixa garante que o consumo de oxigênio fique dentro de um intervalo mensurável. Se a amostra for muito concentrada e não for diluída corretamente, o oxigênio pode se esgotar completamente antes do fim dos 5 dias. Se for muito diluída, o consumo pode ser pequeno demais para detectar com precisão. Se necessário realizar a diluição da amostra, utilize água deionizada. Prepare a pré-diluição da amostra de acordo com a faixa escolhida, conforme a bula do kit. Essas etapas podem ser realizadas em cubetas vazias. Transfira então o volume indicado da pré-diluição para uma cubeta teste. Em seguida, complete com água de diluição. É importante adicionar a água de diluição até a formação do menisco invertido. Esse é um dos pontos mais críticos do método. Não pode haver bolhas dentro da cubeta. Sempre que fechar a cubeta, inverta e observe. Se houver bolha, o correto é abrir, completar e fechar novamente até eliminar completamente o ar. Além disso, é fundamental evitar contaminações, garantir que as diluições sejam feitas com precisão e evitar a inserção de oxigênio nas cubetas, já que erros aqui comprometem toda a análise. Junto com as amostras, deve-se preparar uma cubeta controle, contendo apenas água de diluição. Essa cubeta é essencial para zerar o equipamento e garantir confiabilidade da leitura. As cubetas então são incubadas a 20 graus por 5 dias, protegidas da luz. Após os 5 dias, seguimos para a etapa de revelação, que converte o consumo de oxigênio em uma resposta mensurável. A revelação deve ser realizada em 5 dias, mais ou menos 1 hora do tempo de incubação. Primeiro, adicionamos 0,2 ml da solução A, depois 0,1 ml da solução B. Em seguida, preparamos o reagente C, que deve ser dissolvido utilizando 1 ml da água deionizada em 1 Eppendorf. O reagente C é sensível à oxidação. Se houver mudança de cor, ele deve ser descartado. Depois disso, adicionamos 0,1 ml do reagente C preparado na cubeta. Adicionamos 2 pérolas de vidro e homogeneizamos conforme a bula do kit. Novamente, sempre evitando a formação de bolhas ou qualquer tipo de inserção de oxigênio no processo de revelação. Por fim, realizamos a leitura no equipamento. Caso esteja utilizando o espectro DR2800 a DR6000 e tenha o programa de usuário de DBO inserido no equipamento, primeiro zere o equipamento com a cubeta controle e depois leia a amostra. O resultado será expresso em miligramas por litro e será ajustado com base no fator de diluição utilizado.
Caso esteja utilizando algum outro equipamento, no comprimento de onda livre, em 620 nanômetros, leia a absorvância do branco e das demais cubetas. Utilize então a planilha de quantificação para quantificar os resultados em miligramas por litro.